que é o barroco? É um estilo artístico resultado do confronto entre duas energias bem opostas. De um lado, o antropocentrismo crescente desde o século XV, invadindo aí o século XVII, e de outro, o espírito da Contra-Reforma. Veja que falo especificamente da região da Península Ibérica e sua extensão brasileira. Nesses casos, Península Ibérica, Portugal mais Espanha, vamos encontrar o teocentrismo recrudescido, vamos encontrar um espírito muito tenso. O barroco tem como característica a sinuosidade, a tensão, um certo jogo de claro e escuro e também um tanto de emoção, de subjetividade e além, claro, do apego aos temas religiosos. Vejam só. As peças envolvem um clima bastante tenso que só um período como o barroco, século XVII, vai permitir. Aleijadinho, Bernini, o próprio Velázquez, Cervantes, Gregório de Matos, Padre Vieira, são elementos marcantes dentro desse imbróglio que é a mistura de antropocentrismo com teocentrismo. Veja que há um tanto de humanidade em certas figuras pintadas no século XVII a partir de temas bíblicos. É muito comum vermos dentro do Renascimento os temas bíblicos mostrados de um jeito bastante limpo, digamos, sóbrio, como Davi, como Pietà, obras de Michelangelo lá do Renascimento. Vejamos do outro lado como são mostradas algumas figuras de caráter religioso. Reparou? Existe um tanto de humanidade, existe essa caracterização mais orgânica para esses elementos, o que aproximaria o ser humano comum das obras religiosas. Mostrar figuras divinas dentro das igrejas com uma tendência mais humana, ou seja, com expressões faciais, sangramentos e outros, feridas abertas, isso pode, segundo o pensamento da época, reaproximar o homem da igreja, ele que havia então abalado as estruturas da mesma no episódio da Reforma de Lutero. Barroco é tensão. Pois é, o período barroco evidencia um contraste bem interessante entre aquilo que é pagão e aquilo que é cristão. Reza a lenda que as dúvidas viriam daquela riqueza toda provinda da América Latina, colocando tentações dentro do homem comum. Ou seja, valia aquela máxima pergunta: os bens terrenos ou os valores divinos? Vamos encontrar índex de livros proibidos, vamos encontrar, então, já disse, censura, mas essa divisão entre carne e espírito nunca foi tão patente. Nietzsche, 200 anos depois, no final do século XIX, decretaria então o fim de Deus, no sentido de que seria necessário abandonar uma visão maniqueísta do mundo tão própria do Velho Testamento. Não que o Velho Testamento fosse errado, apenas era estranho que só se usasse esse tipo de valor, esse tipo de juízo no Ocidente inteiro para regrar a vida de todos os habitantes. Isso é uma outra história. A questão teocêntrica lá no século XVII envolve isto: medo, tensão e essa necessidade que a igreja possuía em manter seu status, manter o seu próprio poder, abalado lá na Reforma Protestante. Olhem, vale a pena ver esses dois livros bem legais: Teoria e Análise do Barroco, do Afonso Ávila, e o Afrânio Coutinho, do Barroco.
Vale a pena ter essas duas obras na sua estante. Padre Antônio Vieira é um dos destaques mais importantes de toda a história da literatura de língua portuguesa. Por acaso, está no período barroco. Escreveu vários sermões e conseguiu, felizmente, reestruturá-los, editá-los e os deixou prontos para a posteridade. Um destaque dos vários possíveis é o Sermão do Bom Ladrão. No Sermão do Bom Ladrão, Vieira professa uma teoria a respeito da definição do roubar a partir de uma passagem do Novo Testamento, que é o momento em que Cristo é crucificado e a seu lado está Dimas, o bom ladrão. Bem paradoxal, não? Bom ladrão. Se é ladrão, não seria bom. Mas isso é uma outra história. O barroco permite paradoxos. Jesus Cristo teria dito, segundo o Novo Testamento, para que Dimas se acalmasse, e numa tradução bastante feliz, podemos ler em português a expressão assim: em alguns instantes, diz Cristo para Dimas, serás comigo no paraíso, ao invés do simplório estarás comigo no paraíso. A partir dessa passagem do Bom Ladrão, Padre Vieira enuncia duas historinhas, né? Uma delas envolvendo Alexandre o Grande e outra, o Velho Testamento, a história de Adão e Eva. No caso de Alexandre o Grande, é apenas uma breve parábola para diferenciar ladrões. Assim, segundo o Sermão do Bom Ladrão, estava navegando Alexandre pelo mar Eritreu quando resolveu abordar um pirata que por ali roubava os pequenos barcos. No momento de sua punição, do seu julgamento, esse pirata diz para Alexandre: o roubar pouco faz os piratas, o roubar muito os Alexandres. Eu roubo pouco, sou preso, enforcado, e você que rouba impérios, enforca, prende, e por aí vai. No episódio de Adão e Eva, Vieira é sutil. Ele diz que o primeiro homem que Deus criou foi um ladrão. De Adão para ladrão faltam poucas letras. Muito bem, Padre Vieira diz que quem vai ao inferno são aqueles que encomendam os outros pequenos ladrões para roubar comunidades, roubar países inteiros. O bom ladrão é aquele que rouba para sobreviver, é aquele que poderá restituir. Mas isso é uma outra história. Fica a dica de leitura: Sermão do Bom Ladrão, Padre Antônio Vieira. Genial. Barroco não vem do barro.